Olá, gente amada e querida do grupo de oração. Deus seja louvado e engrandecido por este ministério da igreja, por tantas pessoas que se consagram e se dedicam a trazerem outros diante do trono de Deus, levarem outras pessoas para junto do trono da graça em intercessão e oração. É muito bom, eu acho que é muito precioso e muito importante, e fico muito feliz que esse ministério tenha crescido tanto ao longo dessa pandemia, justamente num momento tão carente para todos. E agradeço a Deus por poder tomar parte nisso e ser isso também uma resposta de oração, porque a igreja sem oração ela não sobrevive. Nenhum de nós, como crente no Senhor, como cristão, sobrevive sem oração. A oração é o ar que respiramos. É fundamental porque ela reflete a experiência de uma relação com um Deus vivo, não com um Deus morto, não como um ídolo, né? Mas um Deus vivo com o qual nós somos convidados a nos relacionarmos, a estarmos num íntimo estado de comunhão com Ele. E isso não é presunção, não é arrogância da nossa parte querer sentar no colo do Deus eterno, mas é uma resposta ao seu convite. É Ele quem vem ao nosso encontro, é Ele quem nos convida, é Ele que nos chama para estarmos perto dele, para conhecermos a sua intimidade. É claro que isso não acontece de qualquer forma. É claro que Deus não revela a sua intimidade para quem não o teme, para quem não o busca de todo o coração. Mas Ele convida para chegarmos perto, junto ao trono da graça, como diz em Hebreus 4, né? E experimentarmos neste ambiente socorro para a ocasião oportuna, experimentarmos a sua benevolência, experimentarmos como Ele é gracioso. E hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre uma palavra de Lucas capítulo 11. O capítulo 11 de Lucas, ele fala de oração. E ele é uma resposta a um pedido de um dos discípulos de Jesus. Este discípulo estava observando Jesus. Como um discípulo deve fazer? Observar o seu mestre. Ver como é o seu mestre, o que ele passa, o que ele ensina, o que ele mostra. Porque o discípulo quer ser igual ao mestre. Por isso ele é discípulo. Ele segue o mestre em suas pisadas. E aí este discípulo, observando que Jesus orava, se retirava constantemente para estar a sós com o Pai em oração. Este discípulo então chega para Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Que pedido sensacional! Que pedido fundamental! Ensina-me a orar, Senhor. Porque eu não sei orar. Porque eu preciso aprender. Porque eu venho de um contexto dominado por desejos e satisfações carnais que não conheciam a Deus. E quando Deus me resgata do domínio das trevas, quando Deus me leva para o seu reino de luz, eu preciso aprender todas as coisas. Especialmente o que significa ter uma relação com esse Deus vivo. Então, pedir para que Ele ensine a gente a orar é um pedido essencial. E quando Jesus começa a responder a este pedido, Ele diz e ensina a oração do Pai Nosso, que é tão sensacional, tão profunda, tão cheia de conteúdo, que ela abrange todas as coisas praticamente. E na sequência ele também fala da importância de jamais cessar de orar, de insistir na oração,
de realmente chegar para junto de Deus em oração. Ele fala até da importunação, de importunar a Deus com as nossas orações. Mas por quê? Será que Deus não sabe o que precisamos? Será que Ele precisa das nossas orações? Não. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa de nada do que é nosso. Ele tem tudo, Ele é tudo em sua plenitude. Ele não precisa de nós, mas Ele nos ama e quer que estejamos perto dEle. Ele deseja, Ele nos ama tão profundamente que Ele não quer perder a nenhum de nós. E por isso Ele nos convida a orar, porque a oração nos mantém nesta relação. Deus sabe que nós precisamos da oração, porque ela nos aproxima dele. Ela eleva os nossos olhos para ele. Ela ergue as nossas mãos para ele. Ela faz com que o nosso coração se dirija para as coisas do alto. Por isso, quando nós oramos, nós revelamos a nossa dependência de Deus, a nossa fome de Deus, a nossa sede de Deus, para conhecer a sua vontade, o seu reino, as coisas que são parte da sua pessoa, do seu caráter. E quando eu vou percebendo e conhecendo isso, estas coisas lá do alto, elas vão me tocando e elas vão me transformando. E a minha visão sobre Deus começa a ser mudada, ela começa a ser transformada. E quando eu conheço a Deus em sua profundidade, quando eu passo a ser mais íntimo de Deus e das coisas do seu reino, eu também adquiro um novo coração, uma nova mente, uma mente transformada, e eu passo a enxergar então o mundo e as pessoas que me cercam, não mais com os meus olhos naturais, mas com os olhos da fé, com os olhos de Deus e do seu reino. Por isso a oração é tão essencial na minha vida. Por isso eu preciso tanto dela. E assim Jesus diz, quando vocês se dirigirem a Deus em oração, peçam. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Vejam, qual pai dentre vocês que, se o filho lhe pedir um peixe, este lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, este pai vai lhe dar um escorpião? Se vocês, diz Jesus, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a todos os que lhe pedirem. Aqui tem uma outra coisa, acho que muito importante. Jesus nos incita, ele nos conclama a orar, a bater, a pedir, a insistir para que Deus nos conceda as suas boas dádivas. E no exemplo, até meio grotesco, de dizer, olha, o filho vai pedir um ovo e o pai vai dar um escorpião, né? Ele vai pedir um pedaço de peixe e o pai vai lhe dar uma cobra. Não, nenhum pai vai fazer isso, né? Porque os pais amam os seus filhos, vão lhes dar aquilo que precisam. Então, ele diz, se vocês que têm uma natureza incompleta, uma natureza egoísta, ainda dentro de vocês, não fazem isso com os vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste não deixará de dar tudo que é de melhor para a vida de vocês. Então, confiem nele. E aí vem a surpresa, ele termina dizendo
que se nós assim nos dirigirmos a Deus, Ele vai nos dar o seu Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é a resposta maior para as nossas orações. O Espírito Santo é que vai tocar os nossos corações, nos sensibilizar, nos proteger, nos confortar. Ele vai ser Deus em nós de uma maneira plena. Por isso, mais do que pedir por ovos e peixes, pelo pão de cada dia que Jesus tinha acabado de ensinar, um pedido essencial e super importante é que peçamos sempre para sermos cheios do Espírito Santo, do próprio Deus. Porque se Deus estiver em nós, nós não vamos praticar o mal. Nós vamos ter força para resistir às tentações. Nós vamos nos desviar dos caminhos errados, que tantas vezes nos tentam, tantas vezes aparecem diante de nós, às vezes de surpresa, às vezes de uma maneira escondida, escamoteada, sem a gente perceber que é um mau caminho. Vem ali com um doce canto de sereia, sabe? E a gente corre o risco de ceder a estas coisas, mas se o Espírito de Deus habita em nós de uma maneira plena, de uma maneira onde nós nos sentimos cheios desse Espírito, nós vamos ter discernimento, sensibilidade, força e poder para resistir. Porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Poder, porque o seu poder está em nós para sermos corajosos, fortes e resistirmos ao mal, fazermos o bem. Amor, porque a presença de Deus em nós transforma o nosso coração num coração amoroso por todas as pessoas, e com moderação, bom senso, com prudência, semeando a paz entre todos aqueles que precisam e buscam a paz do Senhor. Que esta paz seja conosco, que a presença do Espírito de Deus nos mova e nos guie, e que o grupo seja muito abençoado, e que cada um de vocês possam ficar até o último dos seus dias sempre firmes e constantes na oração. Porque se fizerem isso, este último não será o último. Será apenas uma vírgula, uma pausa para um recomeço eterno diante da face do nosso Deus eterno. Que assim seja. Um grande abraço a todos que nos acompanham neste grupo de oração, e que a paz de Deus seja com todos. Amém.